Meu Deus, não fazem isso. Alô, pessoal. Boa noite a todos jovens da província do Kwanza Sul. Boa noite também a jovens angolanos aqui dentro e na diáspora. Nós estamos ainda na província do Kwanza Sul, estamos aqui, saímos de Benguela hoje e passamos aqui porque tínhamos uma palestra que acabou, no fundo, não acontecendo porque tivemos muitos constrangimentos. Primeiro, nós tínhamos pedido a sala do Simprof para realizar a atividade. Nós começamos a perceber que as coisas já não iam bem quando o secretário provincial do Simprof começou a gaguejar, começou a tutubiar, parecia até uma senhora sem qualquer caráter, e disse que não podia dar atividade porque a sala é pequena, porque depois vai estar cheia, quer dizer, com conversas meio descabidas. E nós percebemos logo que aí o medo tinha se instalado na província. Entramos no Sumbo, a província estava bastante agitada, muitos jovens vieram ouvir-nos, jovens de todos os municípios. Nós queríamos começar com a palestra, mas também depois a sala do Popote, depois de sairmos da sala do Simprof, decidimos alugar a sala do Hotel do Sumbo. Fizemos os contatos e pagamos a sala. Só que a sala depois também, que tinha passado de 100 pessoas, ficou pequena. Tinha mais de 300 pessoas e havia necessidade de nós termos um microfone. Então fomos tratar do microfone e depois fomos surpreendidos pelo algum pessoal do governo provincial que diziam que o governador precisava de falar conosco. Nós fomos ter com o governador e o governador diz-nos de que tem informação por parte do serviço de inteligência de que nós, eu, Teixeira e o grupo que estava andando comigo, com os militantes da UNITA, tínhamos vindo à cidade do Sumbo criar distúrbio, queimar as bombas, fazer protestos violentos. E esse é o discurso que o CINFO, o Serviço de Inteligência, usou ao governador. Nós dissemos ao governador que não era verdade, e o governador nos conhecia do movimento estudantil. Em nenhum momento nós poderíamos causar qualquer caos no nosso próprio país. O governador sabe que nós defendemos simplesmente a justiça e a legalidade, nunca pregamos a qualquer outro caminho que não seja esse. E o governador disse, tá bom, a situação está ultrapassada e podem ir. Nós chegamos na atividade, infelizmente já estão identificados e nós tínhamos noção, logo que chegamos na sala e começou a ver o tumulto, eram apenas 7 ou 8 jovens da JMP lá, instrumentalizados, para não me deixar falar. E diziam para mim ir embora. Ir embora aonde? Se eu convoquei a atividade. E algumas pessoas queriam nos ouvir. Então o que é que percebemos? Percebemos que a nossa mensagem está a chegar aos jovens. O que é que nós percebemos? Que aqueles jovens iletrados, aqueles jovens que eram ignorados, os jovens desempregados, os jovens que ganham baixo salário, os jovens angolanos estão a ganhar consciência. E isso vai intimidando cada vez mais o regime. O regime penetrou aí, pessoal. A polícia já tinha cercado a sede do Simprof de manhã. Quando mudamos de local, cercou o hotel. A senhora do hotel que fez contato com nós começou a tremer. Ela nunca viu aquela parte da polícia, nós cercados. Mas quando aqueles indivíduos faziam confusão, a polícia dizia que não tem orientação para prendê-los. E fomos também informados por alguns membros da polícia paisana de que havia orientação do Comitê Provincial do MPLA para não deixar a atividade sair. Pronto, os polícias da paisana estavam solidários, mas não podiam prender ninguém porque havia orientação para deixar os jovens fazer estragos, se for possível fazer confusão, criar um mal-estar. E já agradeço a postura da juventude do Sumbo. Nós éramos a maioria, eles eram apenas 7, mas se nós partíamos para a confusão, a polícia podia agir e nós teríamos consequências graves. O objetivo deles é sabotar a nossa atividade, impedir de deixar falar. Eles pensam que nos enterrando eles nos matam, eles estão mal enganados. Nós somos uma semente. Quando você nos enterra, nós brotamos e crescemos. E a postura do Juventude do Kwanza Sul foi extraordinária. Eles mantiveram-se calmos, serenos, faziam foto conosco. Quando decidimos ir para a Rádio Eclésia, seguiram-nos até a Rádio Eclésia e despediram-nos então depois. Para dizer que ao jovem do Kwanza Sul, nós não saímos daqui tristes. Nós não estamos desesperados, não estamos abalados, antes pelo contrário.
Isso nos prova que nós somos fortes e intimidamos o regime. O regime só se intimida com pessoas fortes. Eles não entenderam como é que não era cantor, não era um ator de novela, não era um político de facto para uma província. Eles não estavam a entender como é que isso é possível. Uns estavam a dizer, estavam a pensar que era show do Gelício Israel. Era um número muito grande de jovens que queriam ouvir nós a contar, nós a falar, nós a explicar. Então eles estavam a pensar que foi um espetáculo de música. A própria senhora que nos alugou disse que pensou que era músico que veio, um músico internacional, ou Geriço, ou qualquer músico de Luanda que veio na província. Eles não tinham noção do número e de quem estava a vir. Eu disse era apenas eu, Francisco Teixeira, que ia falar com o jovem. E não entendi porque que a polícia nos cercou. Não entendi porque que usaram a polícia de intervenção rápida. Não entendi porque que o Sinfo fez aquele relatório. Quer dizer, eles têm medo de nós. E muita gente nos ligou a dizer, sai do Kwanza Sul, vai a correr. Nós não somos rato, mano. Nós não fugimos. Nós já estamos aqui no Kwanza Sul. Nós vamos sair daqui quando nós decidirmos sair. E se nos acontecer algum mal aqui, nos matarem aqui, não nos levam ao nosso corpo no Luanda. Vocês mesmo contribuem, compram colchão no Santiago aqui no Kwanza Sul. Nós não fugimos, não somos ratos. Nós estamos aqui no Kwanza Sul ainda, estamos no hotel, estamos a descansar. Se não decidir ficar mais amanhã, vamos ficar amanhã. E quando nós decidir ir embora, nós vamos embora. Vai ser assim em todas as províncias. Em nenhum momento nós vamos fugir. Se eles quiserem nos matar, vão nos matar onde nós estiver. Se quiserem nos agredir, vão nos agredir. Hoje, eles queriam nos agredir, queriam nos maltratar, sob pretexto de que nós trouxemos armas para fazer para a província. Então, Pipogari, tranquilo, mano. O Mano Teixeira está aqui, o Tavares está aqui, a Maria está aqui, o Armando está aqui, o Jones está aqui, o Jimbo está aqui, a tropa toda está aqui. E nós estamos bem, estamos seguros. Eles pensaram que depois daquela nós íamos correr. Nós não corremos. E os jovens do Kwanza Sul sempre estiveram conosco, nos escoltaram, nos garantiram segurança. Eu saí normalmente a andar. Eram 8 ou 7 pessoas instrumentalizadas pelo Comitê Provincial do MPLA e o da JMPLA. Não há problema. Nós não estamos abalados. Isso não nos aquece, não nos arrefece. Nós temos noção que não são os jovens do Kwanza Sul que nos escorraçaram. Não. Eram pessoas da JMPLA que queriam a todo custo impedir a nossa mensagem. Nós vamos continuar a falar com os jovens. Vamos continuar a despertar os jovens. Vamos continuar a transmitir a mensagem de esperança. Que é preciso força, é preciso coragem. Nós temos noção que vai ser difícil. Que o regime vai perpetrar ações mais drásticas do que essa. Isso não é nada. Eles vão agredir-nos, vão raptar, vão bater, vão matar. Eles vão fazer coisas piores. Porque as eleições estão a chegar e o jovem está a despertar. Seja você também um despertador, um atalaia. Não se intimida com esses gritos. Não se intimida com o que eles fizeram hoje. As pessoas estão mandando mensagem, deixa, fica calmo, nós te amamos, não se abala. Não tem marca, tropa. O tropa aqui não recua. O tropa está tranquilo, mano. Nós estamos aqui. E sair daqui vamos ir para o Ambo. O Ambo vamos ir no IS. O IS vamos ir no Zai. Nós vamos girar as províncias todas. Com todos os riscos que são necessários. Mas temos que salvar a Angola. Não são 10, não são 20, não são 30 pessoas, não são 100, não são 200 pessoas que vão atrapalhar o futuro de mais de 38 milhões de habitantes. Então, eu passo para dizer que nós estamos bem, estamos tranquilos, estamos em paz, estamos ainda no Kwanza Sul, não temos medo de dizer que estamos no Kwanza Sul, não vamos fugir. As pessoas pensam que nós vamos fugir como rato, nós não somos rato, que foge é rato, que treme é folha. Nós somos tropa treinada, estamos aqui, em nome da juventude de Angola. Então, Pipogari, a luta continua até a vitória final. Nós vamos continuar aqui, vamos continuar a pregar a verdade, vamos continuar a pregar a justiça. Quem pensa que nos mata, nos intimida com aqueles que fizeram ali, não. Tranquilo, velho. Aquilo não é nada. Aquilo provou que nós somos grandes. Provou que eles têm medo da juventude. Provou que eles têm medo do jovem consciente. Provou que eles têm medo de despertar de consciência. Nós estamos a sonhar com uma Angola grande. E Angola grande só será possível com jovens destemidos como vocês. Os jovens do Kwanza Sul. Eu não tinha noção da vossa coragem. Não tinha noção da vossa determinação. E não tinha coragem do amor que vocês têm por nós. Vocês, mesmo com aquela confusão, manteram-se firmes. Depois de levaram numa outra sala, onde ficamos 20 minutos. E quando decidi para a Rádio Igreja, vocês andaram quilômetros a pé, escutar o discurso na Rádio Igreja no quintal, pediram para meter uma coluna no quintal, e vocês escutavam o discurso e gritavam viva, estranhavam o discurso eu lá dentro de vocês no quintal, como se o Barcelona marcou golo, como se o Real marcou golo, mas não só o discurso. Oh, juventude do Kwanza Sul, oh, juventude angolana,
A vossa coragem me inspira. A vossa determinação me inspira para não desistirmos da Angola. Angola é a única coisa que temos. Angola é a única pátria que Deus nos deu. Nós vamos defender Angola. Nem que isso custe a nossa vida. Nem que isso custe a nossa vida nessa terra. Mas não vamos desistir da Angola. Jamais. Esses atos nos fortalecem. Esses atos nos mostram que nós somos grandes. Que o regime treme conosco. Então, se eles são milhões, por que tinham medo da juventude? Se eles dizem que são maioritários, partido de milhões, tem mais de 6 milhões, por que tinham medo de nós? Por que estão dizendo que nós temos arma, temos pistola? Nós só temos uma única coisa, nós temos força, e a nossa força é a nossa voz. Então, eu estou feliz, vi muitos jovens cientes, jovens do Pica, estavam lá também, queriam ouvir. Lavador de carro também queriam ouvir. E todos aqueles que atrapalharam a atividade de hoje não eram os motoqueiros, não eram os lavadores de carro, não eram os cientes, não eram os jovens de Sum. Eram jovens da JMPLA, estão todos bem identificados, instrumentalizados para não me deixar falar. Não é verdade que os jovens do Sumbi não queriam me ouvir. Os jovens do Sumbi estavam ali, eram apenas 7 ou 8 jovens que não queriam me deixar falar por instrumentalização do poder. E eu senti o mesmo carinho na província de Benguela, no bairro da Calomanga. Eu entrei naquele bairro, no bairro mais perigoso de Benguela. Os cientes a partirem o pica e a gritarem Teixeira, muita força. Eu vi cientes com pica na mão, havia correr com pica, me abraçarem e me lançar o fumo do pica, mano. Fiquei enjoado. E eles chamaram-me pelo nome. Eu vi senhoras, eu a passar naquela lama, descalço, a chamar-me pelo nome Teixeira. Eu vi jovens, mulheres, a me chamar pelo nome. Eu fiquei emocionado, eu não tinha noção da nossa grandeza. Hoje, vinham muitas moças do Kwanza Sul, que disseram, Teixeira, nós estamos contigo. Saímos do Celes, saímos do Acucungo, saímos da Gabela, saímos do Loin, saímos da Kibala, viemos sobre Mutivega, gastamos nosso dinheiro de táxi. Porque nós não demos nada a ninguém, nós não pagamos táxi, nós só demos a esperança. E os jovens vieram para nos ver. Há 2 meninas que andaram a pé do hotel até a rádio para nos saudar e fazer a fotografia. Espalhem fotografia. O regime tremeu mais uma vez. O Sumbi nunca vai voltar a ser a mesma coisa. Dizem que aquilo só fica assim quando tem comício do MPLA, comício da UNITA, ou quando havia um cantor no Festi Sumbi. Mas fomos nós que estremecemos o Sumbi. Fomos nós que tiramos a polícia, os carros, os cais e fecharam aquilo. Foi nós que fizemos tremer a JMPLA, fizemos o regime tremer. Então, jovem, Pipogari, tranquilo, mano. Nós estamos bem, estamos em paz. E se alguma coisa nos acontecer, não chorem. Se alguma coisa nos acontecer de mal, a nossa vida tiver em perigo de morrer, não chorem. Chorar é dos fracos. Quem chora são fracos. O forte não chora. Pegam o meu corpo e enterram aí onde morrer. Você se morreu ali, é destino de Deus morrer ali. Não chorem. Chorar é para os fracos. Não recuem. Recuar é para os fracos. Vocês não podem chorar. Nós não podemos dar pena. Só querem dar pena. Escrever. Não, ninguém tem medo. Não tenham pena de nós. Vamos nos erguer com coragem. Quem fica com pena é fraco. Quem chora nesse momento que é boicotado é fraco. Nós não somos fracos. Nós somos jovens determinados. E sabemos que preparai-vos, jovem. A luta será mais intensa daqui a pouco. Eles vão usar arma, vão usar pistola, vão raptar, vão bater, vão atirar pedra, vão atirar garrafa. Porque eles tinham garrafa no saco. Eles tinham pedra nas mãos. E se os jovens do Kwanza Sul entrassem em pofatada com ele, a polícia podia prender quem os agrediu. E se entrassem em pofatada, eles podiam nos alejar com pedra ou garrafa. Eles eram dispostos para matar. Mas a atividade, a capacidade dos jovens do Kwanza Sul me alegrou. Nós vamos fazer uma luta disciplinada, organizada e pacífica. Não vamos cair no jogo do adversário e entrar com a força, porque eles têm a polícia. Se nós usávamos a força para dar galheta, a polícia podia nos prender e dizer que nós estamos a fazer sabotagem. Então, Pipogari, nós estamos aqui, são e salvo, muito bem, sem medo de nada. Não se preocupem, não foi o jovem do Kwanza Sul, foram os jovens da JMPLA instrumentalizados para nos boicotar, porque eles tinham medo da nossa mensagem, tinham medo da nossa força, têm medo que os jovens despertam e começam a nos afrontar. Então eu estou convosco, não vos largo. Amanhã é outro dia, nós vamos estar aqui no Sumbi, vamos fazer o nosso trabalho. Se alguma coisa nos acontecer, não chorem. Se alguma coisa nos acontecer, não lamentam. Se alguma coisa errada nos acontecer, não desanimam. Mantém-se firme, enche o peito de coragem e continua a caminhada. Se o Tavares cair, tombar, morrer hoje, não desanimem. Continua a caminhada por uma Angola cada vez mais justa e igualitária. Se o Armando tombar, cair hoje, não desanimem. Continua a caminhada por uma Angola justa e igualitária. Se eu cair, ou o Johnny cair, ou qualquer jovem nosso que pensa como nós cair, não desanimem, não chorem.
Continuem com essa caminhada, com essa mole igualitária. Nós vamos chegar lá, nós vamos vencer, nós vamos triunfar, nós vamos devolver Angola aos angolanos, devolver Angola a sua grandeza e a sua realeza. Não chorem, não se intimidem, não ficam tristes. A luta tem dessas coisas. O adversário, quando sente que está em desvantagem, usa força, usa os insultos, usa o disparate. Mas eu estou a gostar da luta, nós vamos continuar a lutar. Muito obrigado a vocês todos, obrigado por número de mensagens, obrigado pelo carinho. Mas não chorem, quem chora é fraco, quem treme é folha, quem recua é cágado. Estou convosco, não vos largo. Força! Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,